Certo. Será que agora finalmente conseguimos? Sim. Gente, eu sei que às vezes as pessoas aqui que estão assistindo a gente, vocês têm que ter um pouco de paciência. Eu sou um jovem idoso, quer dizer, os meus alunos são muito melhores do que eu na parte de tecnologia. Desculpa toda a demora para a gente conseguir transmitir. Eu acho que agora vocês estão. Tá todo Agora mundo... sim. Chegou a notificação aqui. Que bom. Agora estamos Desculpa, gente. transmitindo Fico com tudo. vergonha, muito desculpa pela demora, mas vamos começar aqui finalmente falar um pouco sobre a história de Luminárias nessa primeira live de 2022. Luminárias, que é esse município vizinho nosso, muito bonito, tem vários atrativos turísticos, e como originalmente era um distrito de Lavras, então o passado de Luminárias, de certa forma, também se liga um pouco à história de Lavras. Para falar um pouco disso, hoje nós temos aqui o genealogista Marcos e também o professor Vinícius. Boa noite, vocês. Boa noite. Boa noite. Tá ótimo. Vinícius. E o Carlos. O Carlos também? Então, ele avisou aqui que está sem luz lá em Luminárias, e aí ele não conseguiu participar. Aí esse nosso convidado, professor Carlos. Mas peraí, Luminárias está sem luz? Da luz, está sem luz. Meu Deus, Luminárias sem luz aí tá difícil. A cidade da luz sem luz. Tem energia elétrica lá, e ele pediu para justificar que não vai participar por conta disso, certo? Tudo bem. Mas tem muita coisa de Luminárias que é interessante. Um que a gente está falando antes do corte é sobre um nome antigo de Luminárias, que era o Deserto Dourado. Eu queria saber onde encontra essa fonte que tem esse nome Deserto Dourado e o que significa? O Deserto Dourado, ele está nos mapas antigos, a gente encontra essa referência, e nos documentos antigos também, nos documentos do século XVIII e do século XIX, tem essa menção do Deserto Dourado. O Deserto Dourado é essa planície que há entre Luminárias, São Bento Abade, Ingaí, São Tomé das Letras e Lavras, aquela região ali. E era o caminho, era a região onde passava uma variante do caminho velho da Estrada Real para vir para as Lavras do Funil. Essa variante, ela partia da encruzilhada, onde hoje a gente tem Cruzilha, né? E a partir dali, ela vinha sentido as Lavras do Funil. Como o Marcos mencionou já, né? Chegava também próximo à Carmo da Cachoeira, onde hoje a gente tem Carmo da Cachoeira, que é a parte que era chamada de Deserto Desnudo. Eram 3 grandes sertões que tinham. Tinha o Deserto Dourado, depois do outro lado da serra, que eles chamavam de Carranca, de lá, tem o sertão de Ingaí, que é aquela região grandona, uma planície entre essa serra, a serra hoje, que é a estrada que vai para Luminárias passa, entre a serra que vai para Luminárias e a serra lá onde está Carrancas, tinha o sertão de Ingaí, que era uma região grandona também, e depois de Carrancas, depois daquela serra onde Carrancas está em cima, tinha o sertão de Carrancas. Quando chegava no fim desses 3 sertões, ou você tinha o Arraial do Rio das Mortes, né, lá onde hoje é São João del Rei, ou tinha a Vila de Lavras, ou a Vila de Campanha, se você seguisse do Deserto Dourado para o sentido oeste. Mas então o Deserto Dourado é nessa região. O miolo, o núcleo do Deserto Dourado mesmo, o miolo dele, o centro dele é em São Bento Abade. São Bento Abade tinha esse nome antigo de Deserto Dourado. Certo? Isso. Essa etimologia aí desse nome Deserto Dourado, assim, não é bem conhecida, né? Mas supõe-se que porque ali é uma região de campo, né? Uhum. É uma área mais de altitude ali, e parece que era uma área com pouco recurso de caça, até mesmo porque ali não era uma região que tinha muito assentamento indígena antigamente, né? Uhum. Ali era uma área mais desértica. Depois a gente vai ter o Padre Bento Ferreira Villanova. Ele tem uma autorização do Bispado de Mariana para ter um altar portátil para atender os moradores dessa região, porque eles tinham todos os anos, tinham que ir à paróquia de Carrancas para fazer a desobriga da quaresma, né? E como era muito longe, era uma região assim pouco habitada,
o Padre Bento, que vivia ali na região de São Bento, ele vai ter autorização para... Ele tinha uma fazenda, né, na região, e a fazenda dele era a fazenda do Deserto Dourado. Ele vai ter autorização para atender os moradores ali daquela região, para os moradores dessa região não precisarem ir até Carrancas. Já quando já estava instituída a paróquia de Carrancas, isso já no final do século XIX, XVIII, já passando para o XIX, nesse período já tinha essa fazenda do Padre Bento, que chamava o Sítio do Deserto Dourado, e aí o nome também ele ganha essa formalização com essa fazenda do Padre Bento. Tá certo. Temos também o nome da Serra das Luminárias. Esse nome, qual seria então mais antigo? Serra das Luminárias ou Deserto Dourado? O que veio primeiro? Quando o Spix e o Martins passaram por aqui, em 1818, já tinha a nomenclatura tanto do Deserto Dourado quanto da Serra das Luminárias. Eles já citam na documentação deles, no diário deles, eles já citam essa Serra das Luminárias. A região de Luminárias eram mais fazendas, eram mais assim, um conglomerado de fazendas, de sítios ali. Essa região do Deserto Dourado era um caminho que passavam os tropeiros para vir para as Lavras do Funil, e antes de Luminárias já existia esse caminho que o Fernão Dias faz primeiro, né? Aí depois, quando o Conde de Assumar passa, também já tinha esse caminho, essa picada ali na região. Eu creio que o Deserto Dourado ele seja mais antigo, a nomenclatura do Deserto Dourado seja mais antigo do que a Serra das Luminárias, embora a Serra das Luminárias ela é também desse período. O nome da Serra das Luminárias e do Ribeirão das Luminárias também. Das Luminárias por causa que apareciam aquelas luzes em cima da serra, e aí os moradores iam lá e não conseguiam descobrir que as luzes eram essas. E até Vinícius, ali também parece que tem uma serra ali chamada de Santo Inácio, né? Também tem a Serra de Santo Inácio, já mais para o sentido assim, essa Serra de Santo Inácio, eu acho que ela já tem mais ligação à nomeação dela, quando o Inácio Franco faz a Capela de Carrancas, depois o filho dele, o Padre Inácio, faz a Capela de Ingaí, vai construir a Capela de Ingaí e vai ser capelão lá nessa capela. Eu acredito que eles nomearam essa serra já depois, né, com esse coisa. Mas a das Luminárias, ela nesse momento, tinha o Ribeirão das Luminárias, e lá na Fazenda das Luminárias tinha a Maria José do Espírito Santo, né, Marcos? A povoação ali, ela tem alguma relação com os povoadores de Carrancas, né? Os mais antigos. É até uma curiosidade aí, a Maria José do Espírito Santo, né? Que era a proprietária da fazenda chamada Luminárias, né? Isso. Inclusive, não sei se o Giovanni sabe aqui, ela era neta do Carlos Martins de Souza. Parente nosso aí, Marcos. E ela era neta dele. Então ela casou com Joaquim Alves Taveira, que é uma família dos pioneiros lá em Carrancas, né? Uhum. Que era um dos filhos de Manuel Alves Taveira. Ele casou com ela e aí eles se estabeleceram ali naquela região com uma Sesmaria, né? Onde está localizado hoje a cidade de Luminárias, não é isso, Vinícius? Isso. Ela é tida como uma das fundadoras do município da cidade de Luminárias, por conta de ter partido da fazenda dela. Ela mandou construir a igreja lá na fazenda dela, que é aquela igreja que a gente tem em Luminárias até hoje, a antiga Capela de Luminárias. Quem constrói ela e que consegue a autorização para que a capela funcionar é a Maria José do Espírito, que o Marcos citou aí, né? Tem essa ligação com os fundadores de Carrancas. Certo. E ali, os vizinhos ali dela naquela época tinha outra Sesmaria grande, que era do Gabriel de Souza Diniz, né? Que parece que já pega o território de Ingaí, que ali é onde chamava antigamente na paragem do Pinheiro Fermoso, né? Isso. O Formoso.
no sítio do Pinheirinho, né? Que é onde ele é bem próximo da onde hoje está a cidade de Ingaí. Depois, os moradores desse sítio juntam com os moradores do Arraial da Ponte, que era perto do rio, e aí eles aí fazem a cidade de Ingaí que a gente tem hoje. Eles juntam, e por muito tempo chamou de Aliança, o lugar foi chamado de Aliança, porque era a aliança desse sítio do Pinheiro com o sítio do... Com o sítio não, com os que vieram do Arraial da Ponte. Em 1890, eles vão juntar lá onde hoje tem Ingaí. Comentando sobre luminárias ainda, voltando a falar sobre luminárias, o Carlos não está aqui, mas atualmente eles fizeram uma pintura lá no muro. Agora a Secretaria de Cultura fez uma pintura num muro lá de arte viva, e aí tem esse desenho. Essa história da Serra das Luminárias, ela é bem forte em toda a época, em todos esses 300 anos de história, vamos dizer assim, nesses 3 séculos. Essa luz que surgia lá em cima da serra, ela é um fenômeno muito conhecido, e até hoje em dia tem quem diz que vê essa luz lá no alto da serra, e eles não conseguiram descobrir o que é essa luz, que mistério que é esse, essa luz que brilha lá. Ela anda, uns veem muito grande, outros veem pequeno, mas ainda tem essa história ainda. E isso, aí, até parece o Carlos, né? Ele recebeu até um ufólogo lá, né, de São Paulo, o Edson. Isso, ele veio para fazer umas pesquisas e documentar sobre isso. E quem vai lá em Luminárias agora tem a oportunidade de tirar uma foto interativa segurando uma luminária, um lampião, bem do lado da serra. E tem a procissão que saía da igreja e que também ia lá na região da serra, tem um cruzeiro lá. Tem uma valorização bem forte em luminárias desse evento. E luminárias eu acho um ponto interessante disso que você diz. É uma cidade, não é tão distante de São Tomé das Letras, e é uma cidade que tem tanto atrativo turístico. As pessoas gostam de conhecer esses locais que não são tão famosos, eles guardam ainda uma aura de cidade pequena, mas tem muitas belezas naturais em Luminárias. Você sabe falar um pouco dessas belezas naturais de lá, Vinícius? Lá tem, sim, tem diversas cachoeiras. A mais conhecida é a Pedra Furada, que é uma cachoeira grandona, tem uma pedra furada e a água passa no meio dela, mas tem outras cachoeiras lá na região. E tem as serras também. Luminárias é cercada por serras. É vamos dizer, como se fosse uma bacia, e no entorno dela toda tem as serras. O rio passa lá, o rio Ingaí, tem as serras. Aí tem essas cachoeiras, tem as serras, tem o próprio rio Ingaí, no lugar, tem um lugar dele lá que tem a usina hidrelétrica, né? Onde tinha a Cachoeira da Fumaça, e depois os prefeitos foram e fizeram a usina hidrelétrica lá. E para cima da usina hidrelétrica no rio, tem um lugar que o rio ele faz um estreitamento no meio de 2 serras, que é o Estreito do Inferno, onde havia, lá no século XVIII, já havia uma roça que chamava Angaí, com A, e aí a gente vai encontrar nos mapas essa grafia Angaí, era esse lugar. Angaí, quando é decifrado o topônimo, quer dizer águas endemoniadas. Então, os tropeiros atravessavam nesse ponto, que as 2 pedras ficam perto uma da outra. Lá eles conseguiam atravessar o rio, para cruzar o rio, para vir para a região de Lavras. Tem esse atrativo lá também, que é bem interessante, esse Estreito do Inferno. As cabeceiras do Capivari também é nessa região, né? Ali do município de Carrancas, né? Isso, o rio Capivari ele nasce entre o município de Ingaí e o município de Itutinga e Carrancas. Bem lá onde as 3 divisas são feitas, ele nasce lá. Já é no outro extremo do município de Luminárias. O município de Luminárias vai lá perto também, mas já é no outro extremo de onde tem esse estreitamento que eu estava falando. Lá também outro ponto bem...
outro ponto bem conhecido, outro pico bem conhecido no município de Luminárias é o Pico do Gavião. Ele está, a parte dele, parte do Pico do Gavião, aquele onde o Exército faz os treinamentos e que é um dos picos mais altos aqui da região, ele também está no município de Luminárias. Certo. Ali, na verdade, o Rio Ingaí, ele é um afluente do Capivari, né? Não, o Rio Ingaí, ele nasce lá em Airuoca, depois ele encontra com o Rio Capivari, e aí ele vira só o Capivari, que é o que passa em Tumirim, e depois chega no Rio Grande, só com o nome de Capivari. Mas o Ingaí, ele nasce antes, e ele é mais... Até eu estava vendo um mapa, lá na Biblioteca do Senado, um mapa bem antigo, que é por volta de 1750, mais ou menos, já tinha o Rio Ingaí nesse mapa. Tinha o Rio Ingaí, tinha a localidade de Ingaí já. O Capivari vai ser nomeado só depois. Aí, quando ele passa em Tumirim, ele já é Rio Capivari, né? Só o Rio Capivari. Eles encontram lá perto da Pirambeira, perto daqueles cânions da Pirambeira, que encontram os dois, o Rio Ingaí e o Rio Capivari. Mas lá nesse ponto, o que é grande é o Rio Ingaí. O Rio Capivari ainda é bem pequeno lá nesse ponto. Você está falando isso, eu lembro de uma frase do professor Firmino Costa. Ele falava isso lá em 1907, que toda escola tinha que ter um mapa da região. Porque eu não sei se as crianças, ou mesmo os adultos, têm uma localização geográfica de todos esses detalhes, onde fica o rio, onde fica tal, qual que é o limite entre as cidades. Eu acho isso uma coisa interessante, às vezes, de pensar as escolas, de fazer um mapa da nossa região, até justamente para as pessoas conhecerem mais os municípios que ficam no entorno, seja de Lavras, de Luminárias, Ingaí, Tumirim. Mas eu tenho mais uma pergunta, Vinícius. Mais cedo você falou sobre o Spix e o Martius. Eu não sei se todo mundo sabe um pouco sobre essas pessoas, quem elas eram, o que elas fizeram aqui. Acho que o Marcos pode responder essa. Responde, por favor, Marcos. Uhum. O Spix e o Martius, né, eram dois naturalistas aí do século XIX, que eles vieram na missão austro-húngara, é isso, né? Isso. Austro-bávara. Bávara. Isso. Eles vieram na comitiva quando o Dom Pedro foi casar, né? Quando ele casa com a Leopoldina da Áustria, né? E eles vêm na viagem junto para fazer essa missão, né? E aí eles passam... eles partem aqui da região do Brasil e vão até o interior lá na região da Amazônia, né? Eles vão fazendo as pesquisas deles. Sim, eles passam aqui na região de Lavras no ano de 1817, né? Isso? 18? Isso, 1818 eles passam. E eles passaram por esse estreito do inferno, no relato de viagem deles tem esse estreito que eles passaram. Depois eles passam pela Serra das Luminárias, eles param lá na localidade de Luminárias e depois eles sobem a Pedra Branca. A Pedra Branca é uma serra que tem, a hora que você vem de Luminárias para Lavras, você tem que passar por essa serra, você sobe aquela serra ali. E depois que eles sobem essa serra, eles chegam no sítio do Pinheirinho e seguem viagem, né? Sentido onde hoje a gente tem Belo Horizonte, né? A gente olha o roteiro de viagem deles, eles vão seguir viagem para esse sentido e ir lá para o lado do norte. Eu acho muito legal que no registro da passagem deles na nossa região, eles citam qual era a música que eles ouviam, que os fazendeiros estavam cantando e tocando com violão. E temos aqui no nosso grupo uma gravação que foi feita aqui na Igreja do Rosário pelos dois músicos aqui de Lavras, o Luciano e a Débora. Depois vocês podem colocar aí no sistema de busca, podem encontrar o vídeo. A música chama No Regaço da Aventura. Essa música é do Tomás Antônio Gonzaga. Então vocês podem localizar essa música que foi tocada aqui justamente em 2018, comemorando os 200 anos da passagem deles aqui. Nós fizemos um evento lá na Igreja do Rosário. Então é uma oportunidade de vocês verem essa música que é muito interessante. As coisas que eles ouviam 200 anos atrás na nossa região, muito melhor que o funk atual.
Parece que ela cita sobre Marília de Dirceu, né? Na letra. No regaço da aventura, Marília. Tem. Mas não vou cantar, não. E uma coisa que eu lembrei aqui, Giovanni, quando você está comentando das músicas, Luminárias é o único município no mundo que recebeu o nome por conta de um evento ufológico. Então, o pessoal que gosta muito de ufologia, eles assim têm um reconhecimento grande por Luminárias por causa desse coisa. E eles têm um interesse. E aí, agora há pouco tempo, vieram os ufólogos lá fazer essas pesquisas, né? Sempre vem, e na década de 80 também vieram. Geralmente, quando eles vêm em São Tomé, eles gostam bastante de vir na região de São Tomé. Aí eles passam por Luminárias também, estendendo as pesquisas deles nesse coisa. Recentemente, quem visitou foi o ufólogo o Edson Boaventura Júnior, né? Ele é lá da cidade de Santo André, São Paulo, e ele teve fazendo uma visita aí na região de Lavras e foi até Luminárias também, né? Uhum. Os moradores relatam assim, que antes, com menos tecnologia, menos iluminação, esse fenômeno ele era mais visto, era mais comum as pessoas verem essas luzes lá em cima da serra. Depois a quantidade de luz na cidade foi aumentando, de iluminação, e aí parece que os extraterrestres distanciaram um pouco, não quiseram vir muito, tem essa coisa. Mas ainda tem pessoas assim, há pouco tempo eu ouvi relatos de gente jovem que viram, vindo para Lavras, na estrada viram uma bola enorme de fogo perto do ônibus, e aquela bola de fogo ninguém sabia o que era, e de repente ela começou a soltar faísca, e de repente ela some e entra no céu, e é assim, não é um delírio coletivo não, muita gente que estava no ônibus viu essa luz. Essa luz. É o fenômeno conhecido como Mãe do Ouro, né, na região. Isso, tem alguns que chamam de Mãe do Ouro, tem também aquele outro nome. Qual que é o nome que eles explicam lá pela física? O raio esférico, o raio bola. Isso também, né? Tem esses nomes que estão ligados com luminárias. Gente, temos aqui alguns comentários. Aqui o Rafael Baker Barbosa, Rafael Baker Botelho, ele disse que, segundo Valdemar de Almeida Barbosa, Deserto Dourado é a denominação que se registra em 1752. Já a denominação Luminárias é apontada em 1798 pelo Cônego Trindade e aparece na documentação em 1828. Então, temos aí que o Deserto Dourado é o nome mais antigo dos registros históricos encontrados. Tem aqui mais um comentário do Rogério Salgado, que há poucos dias restaurei uma foto de uma fazenda em Luminárias que foi construída para receber Dom Pedro. Eu não sei que fazenda é essa, alguém de vocês sabe? Provavelmente deve ser Dom Pedro I. Alguém sabe? Essa é a Traituba, né? A fazenda da Traituba, mas está no município de Cruzília, né? Isso, Carrancas Cruzília, né? Entre Carrancas e Cruzília, a fazenda da Traituba, né? Ela foi construída. Aí tinha também, essa que o Rogério está falando, é a Fazenda Jardim, que ainda tem as ruínas dela lá em Luminárias. A Fazenda Jardim, eu acho que até vi a restauração, se não tiver essa que tá vinculada ao levante da Bela Cruz, que teve? Ela também está ligada, a Fazenda Jardim. Hoje em dia tem só as ruínas lá da base dela, era uma fazenda enorme e muito bonita, e ela foi construída também, tem vários indícios que ela foi construída para receber o Dom Pedro I, né? Ou segundo, que o Giovanni disse. A Traituba, né? A Traituba e essa Fazenda Jardins e Luminárias também, que hoje tem só as ruínas dela. Ela também iria receber a visita Fazenda dele. do Jardim. Essas fazendas aí parece que eram todas da família Junqueira, né? Isso. Família Junqueira é do Levante. Isso. Hoje em dia, a maior parte dessas fazendas ou já foram destruídas ou estão em ruínas. Tem a fazenda, essa Jardim, tem também a fazenda que era Campo do Meio,
tinha a Fazenda Campo Belo, todos ali naquela região, na região das Luminárias, tinham muitas fazendas. Hoje tem ainda lá uma bem antiga, que é a Fazenda dos Monjolos, que está preservada, ali já próximo de Luminárias, que também é bem antiga, tem a Fazenda da Laje, então, tem muitas fazendas históricas ali na região. Tem a Fazenda da Fortaleza, já do outro lado, pro lado de Ingaí, tem essa Fazenda da Fortaleza, que é também do século XIX. Essa Fazenda da Fortaleza é bem antiga também. Tem mais algum comentário aqui do José Aleixo? Isso, ele falou sobre... O que ele falou que eu perdi aqui? Qual é o nome da capela de Ingaí? A capela de Ingaí, a que tinha no Arraial da Ponte, era dedicada a Santo Inácio. O nome dela era a Capela de Santo Inácio. E o pároco dela era o padre Inácio Franco Torres, que era filho do Inácio Franco Torres, o capitão Inácio, fundador de Carrancas. A igreja agora da paróquia de Ingaí é de São Sebastião, lá de onde está Ingaí hoje. Essa de Santo Inácio é uns 3 quilômetros de Ingaí. Ainda tem ruínas delas também lá na beira do rio. Ela era dedicada a Santo Inácio. Essa igreja de São Sebastião, ela é bem mais recente, né? A de São Sebastião, ela é de 1890, quando os moradores lá do Arraial da Ponte sobem e vêm para lá para onde fizeram aliança com os do Pinheirinho, e aí fizeram essa nova capela, em 1890. A outra, estou olhando aqui no livro do Giovanni, a de Santo Inácio, de quando que ela é, mas é de 1700 e alguma coisa, né? 72. Isso, 1772, né? Eu tenho boa memória, hein? Ah, lá. Vinícius, a localização da Capela de Santo Inácio, ela fica mais ou menos onde? Quando a gente sai de Ingaí para ir para o sentido Carrancas, a uns 2 quilômetros, a hora que você passa em cima do rio, aí do lado do rio, a hora que você passa em cima da ponte, na cabeceira da ponte ali, vai ter uma trilha. Aí você vai andar uns 50 metros, você chega nessa capela. Tem um cemitério com os muros ainda inteiros lá, intacto ainda os muros do cemitério. E dentro do cemitério tem as ruínas dessa capela e 2 lápides ou 3 lápides lá ainda dentro do cemitério. Certo. Então ainda existe somente a ruína lá, né? No local. Só um pedaço de algumas paredes só. Ela está dentro do cemitério e tem essas coisas. Lá dentro do cemitério tem uma lápide de mármore que os moradores antigos falam que nessa lápide tinha o nome de um engenheiro da ferrovia, mas depois foi vandalizada e sobrou só um pedaço da lápide, não dá mais para ver o nome. E tem outra lápide de pedra normal mesmo, sem ser mármore, a outra lápide que tem. Mas está legível a lápide ou não? Não, a parte que está legível foi vandalizada. A gente sabe que é uma lápide por causa que tem um pedaço assim ainda da onde fazia o corte no mármore para colocar os nomes, sabe? Já tem um pedaço dela, mas onde tinha nome já foi vandalizado. Mas os moradores antigos, os que moram lá em Gaí, tem mais idade, contam que antigamente nessa pedra tinha o nome. Que tipo de vandalismo? Será que é possível de restaurar? Eu imagino que não, porque já... Você fala da lápide? É. Porque as outras partes dela não estão lá mais. O que tem são relatos de pessoas que falam que viram o nome, mas a gente nem sabe se é mesmo do engenheiro. Do engenheiro, né? Eu queria saber de 1772. Hã? Então, eu lembrei de memória. Eu queria saber um pouco mais sobre... Obrigado. Os livros que existem sobre luminárias, o que a gente pode ler para conhecer mais a história da cidade? A Maria da Graça Menezes Mourão fez o nome, eu não estou recordando o nome aqui, mas é alguma coisa ligada a luminárias. Brilhavam como luminárias, alguma coisa assim. Tem alguns outros escritores lá de luminárias também, mas esses são bem raros.
os exemplares dos memorialistas lá de Luminárias que escreveram esses outros. Tem um do Antônio Vitor Gouveia Júnior, que é bem assim detalhado. Tem esse, mas ele é bem raro de conseguir o exemplar dele. E tem o Memórias Iluminadas, esse aqui, mas esse Memórias Iluminadas ele é feito na forma de casos que foram sendo contados pelos moradores. Então ele é mais assim, ele é menos formal, menos documental e com mais assim relatos dos moradores. É um material bem rico esse Memórias Iluminadas. No final tem a foto dos moradores mais antigos que foram contando as histórias, eles lembram de quando eram novos. E aí é um livro assim bem interessante. Esse aqui a gente encontra ele lá em Luminárias. Esse aqui já é mais fácil de encontrar os exemplares desse. Lá na prefeitura. A gente ainda acha exemplar. Até tô te devendo, né, Giovanni? Ah, sim. Assim que for possível, eu gostaria de adquirir um. Eu queria saber também uma coisa. Vamos supor que um turista vá a Luminárias. Onde ele pode saber um pouco mais sobre a história da cidade e se existe algum tipo de folder ou um panfleto, ou então alguma coisa que ele possa, pelo menos, ter as informações mais básicas sobre a cidade. Isso existe? Tem, sim. Tem um receptivo turístico lá na praça, e é onde o Carlos Eugênio trabalha também lá junto, né? No receptivo turístico, muito bem organizado, com bastante material lá, folder, mapa, para o turista conseguir ir. E esse receptivo também, ele dá um suporte para o turista, igual esses dias agora mesmo. Achei muito interessante, tinha uma pessoa daquelas que anda de bicicleta de cidade em cidade, o receptivo estava dando todo um suporte para ele ficar lá na cidade, naquele dia que esse moço estava lá. Ele pode deixar a mochila, as coisas dele lá no receptivo, mas tem, sabe? A parte de turismo lá está muito bem organizada. Os pontos turísticos estão identificados com placas feitas por artesãos lá da região. Tem também a parte da cultura lá, está bem organizada, resgatando essas histórias antigas. Eles estão fazendo um trabalho grande nisso e participando também dos eventos que o governo do estado está fazendo, igual a jornada cultural que teve. Tem bastante estrutura para o turista conhecer lá, para auxiliar o turista nessa visita. Legal, então. E que até deveria servir de modelo para os outros municípios, sabe? Assim, é um parâmetro a ser seguido. Esse receptivo turístico que a gente vê lá, ele é um parâmetro bem interessante a ser seguido. Os outros municípios deveriam seguir esse exemplo, porque tem uma coisa bem organizada lá. Bacana. Então, o turismo sempre traz renda para o município. Então, o município tem que investir nisso para receber recursos, porque isso aquece a economia. Então, a pessoa lá do restaurante vai vender mais comida, supermercado, farmácia, etc, etc. Mas é isso mesmo, isso é importante. Giovanni, o Paulo perguntou onde encontra esse livro Memórias Iluminárias. É Memórias Iluminadas, Paulo. Lá na Prefeitura de Luminárias, eles... Lá na Prefeitura, eu acredito que você encontre algum exemplar dele. Lá na Prefeitura de Luminárias, na Secretaria de Turismo, provavelmente eles ainda têm alguns exemplares lá. Eu vou perguntar lá e te falo. Ou se você conseguir entrar em contato com eles também, eu acredito que lá tenha esses exemplares ainda. Legal. O Rogério Salgado comentou aqui que lá perto da Cachoeira das Aranhas tem o Grande Deserto. Esse Grande Deserto, eu acho que já é um nome, Rogério, que os ciclistas colocaram nesse coisa, mas que tem uma ligação também, assim, a gente pode pensar que tem uma ligação com esses sertões que tinham ali na região, né? Mas esse Grande Deserto, eu acho que já é um nome mais, assim, recente, que os turistas colocam, os ciclistas, né? Os ciclistas colocaram nele lá. Quando a gente procura pelos aplicativos aqui, acha esse Grande Deserto perto da Cachoeira das Aranhas, na região de Itumirim.
Só para me informar, é possível ir de Lavras a São Tomé das Letras passando por Luminárias? É possível. Inclusive, é um dos caminhos, né? Tem o caminho de Lavras para São Tomé das Letras, que passa por Três Corações, todo asfaltado, e tem o caminho que vai de Lavras para São Tomé das Letras, que passa em Luminárias, São Bento Abade e São Tomé. Só que entre Luminárias e São Bento Abade são 18 quilômetros de terra. Tem uma linha de ônibus que ainda, ela ainda, eu só não tenho certeza se ela ainda tem conexão, que ela saía de Lavras e ia para Três Corações por esse caminho. Antigamente, provavelmente o Rogério Salgado lembra, os outros também aí lembram, ela saía de Lavras, passava em Itumiri, Ingaí, Luminárias, São Bento Abade, São Tomé das Letras, Três Corações. Era uma linha assim bem interessante para a gente fazer até um passeio. Ela era demorada. Hoje em dia, eu tenho certeza que ela vai até Luminárias e que tem uma de Luminárias para Três Corações. Eu só não tenho certeza se as duas estão conectando o horário. Tipo, você consegue ir até Luminárias e no mesmo dia ir para Três Corações. Mas tem sim, tem um mas uma estrada asfaltada vai aumentar o turismo. Então, as pessoas responsáveis têm que providenciar isso. Isso é importante. Mas esse asfalto é um sonho antigo de muita gente. Aí tem aquelas lendas que no mapa do DENIT já existe, mas o dinheiro foi desviado. Mas esse asfalto entre Luminárias e São Bento Abade é um sonho antigo e que vai melhorar muito na região, né? Para toda a região. Talvez saia. Sempre os políticos prometem que vai sair. Agora está bem mais forte o boato que vai sair esse asfalto. Eu acho que agora vai sair, sim. É aquela coisa, se o político promete e não sai, sai o político. Pronto. Mas enfim. Não dá ideia não, né? Gente, eu acho muito legal a Luminárias. Eu tenho uma igreja lá que também foi restaurada, não tem? Foi restaurada as duas. A antiga, essa que era da fazenda da Dona Maria José do Espírito, ela foi restaurada em 85 pelo Padre Valdir, quando o Padre Valdir era pároco, e agora, recentemente, por volta de 2010, mais ou menos, o Padre João, que é o pároco de lá, restaurou ela também, e aí ela está com as características bem parecidas com a original. Qual que é a invocação, o oráculo? É de Nossa Senhora do Carmo, a Capela do Carmo, a antiga. Essa é a chamada antiga matriz? Ele chamou ou de Igreja Velha ou de Capela do Carmo. Essa que era da Maria José do Espírito Santo. Certo. E depois, ela fica a quantos quilômetros da cidade? É dentro da cidade. Dentro da cidade. Vou pegar uma foto dela aqui para você ver. Essa é dentro da cidade. Então tem duas igrejas com o mesmo padroeiro? Tem. E essa aqui, ó. Essa aqui é a capela que a Maria José do Espírito Santo tinha na fazenda dela. Essa aqui, certo? Essa é a igreja antiga. Mas ela já foi modificada, né? A arquitetura. Muito pouco. Só assim, pequenas alterações, mas ela é a mesma. Inclusive, esse campanário foi construído depois. Agora, recentemente, ele foi recuperado. Esse campanário que tem nela. Essa aqui. E depois tem a outra, que é da década de 50, que é a matriz nova, que fica lá na praça, e que está sendo restaurada agora também. Aliás, está sendo reformada, porque ela era diferente, depois ela foi modificada, e agora ela está sendo reformada para tentar parecer com o que era no começo, mas não igual era, não. Ela está quase terminando a obra, essa recente agora. Um parênteses aqui. Também. Você sabia que por questão de meses, se não me engano, 3 meses, porque Lavras nós tínhamos a antiga matriz de Santana, depois foi feita a nova matriz. Por questão de meses, foi promulgado um novo Código do Direito Canônico que proibia a troca de nomes. Então, se a igreja já era dedicada a Santana, não poderia ter sido feita essa troca. No Código Canônico que foi promulgado questões de meses depois da troca.
mas aqui em Lavras, por pelo menos uns 20 anos, as pessoas ainda falavam matriz velha, matriz nova, só depois que o nome Igreja do Rosário ficou mais difundido. Eu tinha mais uma pergunta em relação às igrejas de luminárias que foram restauradas. Além da restauração das igrejas, a parte material, a parte arquitetônica, existe também algum cuidado, alguma providência de restaurar antigas tradições que eram da igreja? Exemplo, não sei, talvez um coral, ou talvez alguma festividade. Esse cuidado também tem lá? Tem sim, tinha uma tradição da fita, dança do vilão, né? Que eles vão dançando com uma fita em volta de um mastro. Ela foi recuperada. Tem um harmônio, que é aquele tipo de órgão, parece um piano, né? O harmônio, parece que ele também vai ser recuperado. E tem os corais que vão seguindo de pai para filho, e aí os filhos vão continuando, os descendentes vão continuando. Tem a banda carmelitana de luminárias, que é uma das mais tradicionais da região, a banda bem antiga lá na cidade, bem assim participativa e renovada, os jovens vão participando dela também. Ela tem expectativa de ir longe, essa banda carmelitana e luminárias, que sempre toca nas cerimônias, toca aqueles dobrados, aquelas coisas. É bem interessante. Mas tem sim esse trabalho. E o padre de lá, ele é tradicionalista, ele usa batina preta o dia inteiro, fica na rua de batina preta, as celebrações, os paramentos dele são do rito antigo ainda, né? É bem interessante. Quando a gente vai na missa lá, você faz uma viagem no tempo, você se sente, principalmente quando é nessa igreja antiga, você se sente lá em 1940. Só falta rezar em latim, o resto, os outros elementos estão bem presentes. Eu acho que isso é uma coisa válida, assim. É interessante, né? A igreja ela tem várias possibilidades. Tem pessoas que gostam de missas com um ponto um pouco mais, vamos dizer, animado. Tem pessoas que gostam um pouco mais silencioso, contemplativo. Eu acho que todas as possibilidades são válidas e que bom que lá tem essa missa que preserva esses aspectos mais tradicionais da igreja. Eu acho que é interessante. Isso. O harmônio fica dentro da igreja? Ele ficava antes da reforma e agora eu vi em algum lugar que eles estavam reformando ele, mas ele era usado. Tinha um senhor lá tradicional que conseguia executar ele, né? E aí depois esse senhor até já faleceu, mas agora tem outros músicos tentando aprender para utilizar ele. Mas tem, ele é bem antigo. Quem sabe isso inspira também reativar o harmônio aqui da Matriz de Santana. Tá guardadinho lá, quem sabe, né? Voltar aos corais, tinha o coral mariano, tinha o coral do Sagrado Coração de Jesus, aliás, coral Coração de Jesus. Essas coisas não podem ser perdidas. Tudo que é perdido deixa um vácuo que é ruim. Isso. A gente citou o levante da Bela Cruz aí, né? Só para não ficar solto o tema, eu falar por alto, né? Foi um movimento que teve, né? Dos escravos das fazendas, começaram a se rebelar, né? Indo de fazenda em fazenda, chegaram até numa fazenda que mataram a família do fazendeiro, né? Até que depois eles foram contidos, isso? Não é isso? Isso. Ela iniciou numa das fazendas, né, da família Junqueira, e depois ela foi propagando ali, mas foi contida. Inicialmente assassinaram, parece que todos os membros da família, né, da primeira fazenda. Depois eles foram indo para as outras fazendas, né, das outras fazendas lá da região, e depois foram contidos, né? Isso. Esse é o de 1833, né? Isso.
Esse evento é interessante. Essa é uma coisa que é pouco contada na nossa história. É um ano que foi muito complicado, né, que ele estava tendo uma revolta, quer dizer, aqui em Minas Gerais, inclusive alguns lavrenses chegaram a ter algum enfrentamento militar, teve pelo menos um lavrense que morreu. Enquanto as tropas estavam fora da nossa região, os escravos que estavam lá, eles se levantaram, fizeram uma revolta, e existia um grande medo que no Brasil seguisse os passos do Haiti. O Haiti teve uma grande revolta dos escravos, e os escravos mataram todos os brancos. Então eles tinham um grande medo que isso pudesse também acontecer aqui no Brasil. E por causa desse levante de Carrancas, leis muito severas foram impostas a escravos que de alguma forma se levantassem ou se rebelassem. Um deles, inclusive, a pena de morte, que levou ao caso, a única execução que teve aqui em Lavras, que foi em 1839, do escravo Joaquim Congo, que ele matou o senhor dele, foi condenado à morte e foi enforcado. Foi no ponto mais alto aqui de Lavras. Pelo que consta, essa revolta, não me lembro o número de participantes, né? Mas não era tão grande, né? Esse foi pela Cruz, né? Isso, mas parece que eles foram influenciados por pessoas brancas a cometer o ato, né? Que parece que eram inimigos da família Junqueiro. O Bruno Maia está assistindo aí com a gente também, né? Bruno, Lata de Danano. Voltando aqui o assunto, nesse episódio aí parece que eles assassinaram a família, foi a machadada, né? Depois que entraram dentro da casa, da fazenda, da sede, e parece que uma criança de colo, eles atiraram ela dentro do monjolo. Pois. Quer dizer, violência gera violência, então é uma coisa triste da nossa história, mas é um fato. Parece que o líder dos escravos ele tinha alguma grande influência sobre os outros negros. Talvez ele fosse algum tipo de príncipe ou alguma liderança, e ele organizou esse levante. Tem um professor lá da UFSJ, ele é especialista nesse assunto, ele já escreveu vários artigos, livros. Para as pessoas que queiram conhecer mais, é fácil de encontrar. Se não me engano, é o professor Marcos. Colocar no Google Revolta de Carrancas, vai ter muita informação sobre isso. O Rafael comentou que foi o maior do Sudeste, né? E o Bruno Maia comentou que foram 16 executados. E o Paulo Roberto comentou que os sediciosos de Ouro Preto incentivaram os escravos daqui para provocar o governo refugiado em São João del Rei. Fizeram esses complementos aí. Eu acho que tinham cartas dessa época que estavam naqueles arquivos que foram aparecidos, não foi? Acho que eram cartas dessa época. Que ano passado até o Ministério Público foi acionado, porque eram documentos públicos, aqui da Câmara Municipal de Lavras. Foi da Revolta da Fumaça, é isso, né? São dois eventos no mesmo ano, em que os soldados estavam fora, e isso facilitou o levante aqui. Foram dois eventos diferentes, mas simultâneos. Essa região, nossa região, teve muito escravo, né? Por causa da grande quantidade de fazendas. Aí a escravidão aqui foi bem intensa, né? A quantidade de escravos foi grande, né? Inclusive a lenda de São Tomé das Letras, que um escravo teria fugido lá para o alto da serra, né? E aí ele encontra uma imagem de São Tomé, um homem de vestes brancas aparece para ele, manda ele levar essa imagem para o dono dele, e aí ele leva a imagem, e o dono dele vai lá na caverna, e como o dono tinha muita fé, manda construir uma capela do lado dessa gruta, onde ele encontrou essa imagem, que é aquela imagem antiga que foi roubada na igreja de São Tomé, né? A imagem que inclusive
Inclusive, o senhor aí, né, do escravo era também da família Junqueira. Então, aquilo ali era um complexo de fazendas, né, interligadas, que ela atingia até ali onde é a cidade de São Tomé das Letras, né? Aham. Era a família, os maiores latifundiários do sul de Minas, daquele período colonial, era a família Junqueira, né? E eram grandes fazendas, né? Assim, apesar de numerosas, eram terras grandes, né? Extensas, né? As extensões grandes, né? Um deles, inclusive. Isso, aí pegava o município de Carrancas, Cruzilha, Luminárias e São Tomé, né? Uhum. Eu só queria confirmar que o primeiro como se fosse o equivalente a prefeito na época, né? Seria o agente executivo, o primeiro agente executivo de Lavras, 1832, era da família Junqueira. Eu esqueci o nome dele, isso era Gabriel, mas era dessa família. Não era exatamente do território do distrito de Lavras e do município. Era Junqueira. Gabriel de Souza Diniz? Acho que era Junqueira o nome dele. Mas tinha um vereador dessa família na primeira Câmara. O Paulo até abrindo aqui para confirmar. O Paulo comentou aqui que realmente tem mais informação do Levante no livro do Bruno Martins de Castro, né? Esse livro que o Bruno lançou aqui em Lavras, o Forjando Liberdades na Encruzilhada da Escravidão, tem mais informações sobre esse levante, né? Esse levante da Vela Cruzia e esse assunto também dos escravos aqui na região, né? Tem esses... O Paulo comentou aqui também que o pai do Junqueira, que foi assassinado, né? Era deputado oposicionista ao governo. Parece que na ocasião ele não estava presente na fazenda, né? Eu acho que ele ficava talvez em São João del Rei. E a primeira pessoa que foi assassinada foi o filho, né? Parece que ele saiu para inspecionar uma roça e aí ele foi derrubaram ele do cavalo, né? E já mataram ele no local. Aqui, pessoal, só para confirmar, então, o nome do primeiro presidente da Câmara de Lavras, que seria na época equivalente ao prefeito, né, o agente executivo, ele era o José Antônio Diniz Junqueira. Então, ele era dessa família. Eu não sei se ele chegou a morrer no Civil Levante, mas ele era... Isso foi em 1832. E essas informações todas que nós falamos aí da revolta do Ano da Fumaça, da revolta de Carrancas, tem um capítulo do meu livro sobre isso. Vocês podem encontrar mais informações lá. História Geral de Lavras, volume 1. Nesse, né? Esse, né? Detalhe também. Tem bastante coisa. Bastante informações. Posso fazer um pequeno... Assim, essa semana vai ter mais um livro lançado meu. Então, já fica a dica para vocês. Mais detalhes em breve. É do professor Firmino Costa? Isso, vai sair essa semana. Vamos ver, nos convide para o lançamento. Isso, a gente vai convidando nos próximos capítulos aí. Essa região nossa é uma região com muita história, né? Muita história precisa ser explorada, que já tem algumas coisas documentadas, muito ainda precisa ser documentado, né? As prefeituras precisam dar muita atenção a isso, porque é uma região muito rica do ponto de vista histórico, assim, com bastante coisa, com bastante fato que aconteceu por aqui, com bastante construção do ciclo do ouro, com bastante participação no ciclo do ouro, teve bastante participação e que pouca gente acaba conhecendo, né? Pois é, aqui a questão toda começa com um documento, o arquivo que vai gerar as pesquisas vai gerar o conhecimento vai gerar em publicações, as publicações vão ser lidas, até chegar à difusão. Começa essa que é o processo. Aqui a grande questão é a UFLA. A UFLA não põe dinheiro no arquivo lá de jeito nenhum.
Até fica chato repetir isso toda hora, mas o problema está lá. Por exemplo, lá perto de Luminárias tinha a venda da Caveira, né? Onde os tropeiros se abasteciam. Tanto que esse caminho, essa variante aqui do caminho velho, ela era bastante usada também por causa que os tropeiros precisavam passar na venda para abastecer de alimento, para abastecer até alimento para as mulas mesmo, e para buscar informações e tudo mais. E lá em Luminárias tinha essa venda, a venda da Caveira entre Luminárias e Ingaí, e tinha essa cava que foi construída na serra para retornar para o caminho velho. Então, era uma passagem muito movimentada, né? Aqui na região. Vinícius, mas uma pergunta aqui também. Se você puder comentar sobre o Jaguara. Isso, tinha também o Jaguara, né? Que morava perto de Luminárias, na Serra da Pedra Branca, perto da Serra da Pedra Branca. Ele era contrabandista de escravo e de ouro também, né? E até observando lá onde ele morava, onde tinha esse sítio dele, Capão do Jaguara, e era o sítio dele, o Gaspar Vaz da Silveira, né, o nome dele. Lá naquela região ele fazia esse contrabando, mas só que não era num lugar longe do caminho, era perto do caminho. Eu acho que era até um contrabando, assim, vamos dizer, meio que ele... Tolerado, às vezes até, dependendo de quem fosse, ele podia vender, ele podia contrabandear, porque ele não escondia. Não dava para ele esconder, porque o lugar que ele estava era bem perto do caminho, era um lugar conhecido, e ele fazia todo esse contrabando e todo esse movimento, e levando até por outro caminho. Ele tirava do caminho real e levava para a região de São Paulo. Ele ia para o lado que hoje a gente tem São Gonçalo de Sapucaí, atravessava o Rio Sapucaí por um caminho Campanha, né? Para fazer esse contrabando. Era um personagem que vivia ali na região, bem perto de Luminárias, que era o Jaguara. Lá em São João tem um outro local que chama Jaguara também, que era um sítio dele também, mas uma das residências dele era aqui no Jaguara, perto de Luminárias. E aí depois, ele em um outro casamento, ele vai para perto de São João, mas a residência dele, essa primeira residência, era ali no sítio do Jaguara, que ainda tem esse lugar lá, perto de Luminárias, com esse nome. O apelido dele era, quando traduzido, queria dizer cão raivoso, né? Porque ele era bem temido na história. Olha, aproveitando aqui, já temos alguns comentários falando aqui. O Rafael lembrou que o Junqueira, que foi o primeiro equivalente a prefeito aqui de Lavras, ele provavelmente é descendente do Gabriel de Souza Diniz e Maria Francisca de Encarnação, que era o sobrinho neto do Barão de Alfenas. Então já tem um vínculo aí com essa pessoa, esse aristocrata. E temos aqui também o comentário do Paulo, que ele fez um pedido de fazer o levantamento da população de Lavras desde 1720, população da sede e das vilas separado. Até que é possível de fazer, dá um trabalhinho. Isso daí tem que conferir os censos. O primeiro censo de Lavras, o primeiro censo nacional é de 1872. Antes disso, tinha alguns levantamentos que foram... Tem um levantamento de 1831, esse até no projeto Compartilhar tem algumas coisas, inclusive até para pesquisas genealógicas é interessante. Tem lá o nome das pessoas, mas isso daí, tem que olhar os censos todos. Alguma coisa dá para levantar. Se você olhar até no site da Wikipédia, tem lá a tabela da população de Lavras em cada ano em que foi feito o censo. Ah, mas está na Wikipédia. Pode conferir a Wikipédia, porque eu sei quem escreveu aquele artigo. Por acaso fui eu. O Paulo perguntou se Jaguara foi do século XVIII ou XIX. Foi do final do XVIII, passando para o XIX. E ele era amigo do Manuel Garcia Velho, né? Que era o primeiro poceiro da região de Carrancas. O
Barão de Alfenas, que fundou São Tomé também, né? Vocês citaram o Barão de Alfenas aí, lá na igreja. Que fundou, não sei, mas que tem uma ligação com São Tomé, né? E ele é a pessoa da lenda, né? Da lenda da caverna lá, né? Aham. Lá na igreja de São Tomé tem uma pintura que eles dizem que é ele, e ele olhando para a igreja. E agora até, inclusive, o padre está reformando lá, e o povo está defendendo que pinte a igreja da cor que está naquela pintura, uma cor assim, do amarelo mais claro do que o que está, por causa que seria a primeira cor da igreja de São Tomé. E a caverna, ela fica bem ao lado da igreja, né? Ao lado da igreja. Os dois. Aí eu não sei se ela é muito profunda, mas eu acho que não é, não. Não, tem até um caminho que passa por dentro dela e sai de fora lá. Ela até que não é muito profunda, não. E lá dentro. Ali parece que tem algumas inscrições na pedra, né? Tem as pedras. Na rocha, da parte de cima. Isso. E seriam as letras do nome, né? O São Tomé por causa do santo e das letras por causa dessas letras, né? Estão lá na entrada da caverna, né? E ali também tinha o nome de Serra das Letras, né? Então, eu imagino que o nome da Serra das Letras vem dessas letras, não é? Não sei se eram pintura rupestre ou se é aqueles fósseis, né, que tem no quartzito. Eu acho que é de São Tomé pintura rupestre, porque tem desenho identificável, sabe? Dá para identificar, por exemplo, o que seria um homem e um bicho, algumas coisas assim. Sei. E ainda estão preservados lá, né? O nosso amigo aqui, o Gabriel, ele não quis falar para ninguém, mas eu vou falar assim. Ele passou em primeiro lugar no mestrado de São João del Rei, vai estudar mestrado de História, mas ele vai fazer um mestrado sobre arqueologia da nossa região. Então, todas as informações de arqueologia vão ser pesquisadas por ele e em 2 anos vão ter material muito bom produzido sobre esses conteúdos. Já existem algumas pesquisas, mas ele vai fazer a pesquisa. Então, isso é uma informação que eu vou compartilhar com vocês. Parabéns aí pro Gabriel, né? E que venham outros, né, fazer mestrado, doutorado aqui no nosso região, precisando muito de mestrado, doutorado nessa área, né? Parabéns, Gabriel. Tem muito mestrado e doutorado que não serve para nada, mas tem alguns que servem, então tem que incentivar aqueles que servem. Isso. Mas então é isso. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma consideração? Mais alguma questão? Se tem desculpa, os nossos... demorou. Como? Aqui, o Bruno parabenizou o Gabriel também. Isso. Pedir desculpa ao pessoal aí que estava aguardando para as 8 horas. A gente não conseguiu entrar às 8, mas às 8h30 a gente conseguiu, né? E nas próximas nós vamos agora já pegando o ritmo esse ano com outras. Enquanto isso, as pessoas podem também sugerir assuntos para a gente para as próximas lives. Também a gente pode convidar mais pessoas que queiram participar. Manda uma mensagem para a gente organiza novos encontros com outros assuntos do interesse da maioria. Tá ótimo. No momento também oportuno, a gente novamente vai convidar o Carlos, né? Quando tiver luz e luminárias, a luz. E é interessante falar da luz e luminárias, porque e aí agora a gente já vai vir para o século XX, os políticos de garra por uma questão política, né, luminárias, com o governador do estado, para não abrir mão dos ideais, eles pegaram, na década de 60, fecharam o rio, fizeram uma usina hidrelétrica num lugar pequeno, no meio do nada, assim, no sul de Minas, um lugar bem longe de tudo, né? Fecharam o rio e fizeram uma hidrelétrica só para não se unirem com o governador, que estava lá na época, e conseguiram por um bom tempo, acho que uns 20 anos, uns 25 anos, a usina conseguiu gerar energia para luminárias e Ingaí. E aí, a hora que chegava a noite em Ingaí, as lâmpadas ficavam bem fracas, porque a luminária estava consumindo mais, estava perto da usina. E aí, depois, a hora que chegava de madrugada, a luz ficava forte em Ingaí, porque o povo de luminárias apagava as lâmpadas, desligava as televisões.
são bem histórias, né? O Rogério capaz que lembra dessa época e dessas histórias aí, o Paulo também. São histórias que vão vindo. E depois, acho que na década de 80, a CEMIG chega e a usina também já não estava dando conta mais, já estava ficando obsoleta. Aí a CEMIG pega e está atendendo, mas atendendo assim, deu um relâmpago, a luz apaga, e fica 2, 3 horas sem luz, depois volta e vai indo, atende bem, mas tem esse problema lá constante da falta de energia. Geralmente acontece, muitas vezes acontece, dá prejuízo para os moradores. Então, quando o dia que tiver luz, a gente convida novamente o Carlos, né, para participar com a gente. Tá ótimo. Muito obrigado à presença de todos, as pessoas que nos assistiram. Agradeço também ao Marcos e ao Vinícius. Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.